Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Você já assumiu o papel de fiador ou talvez já pediu para alguém assinar como fiador em alguma transação da sua parte? Hoje nós vamos pensar um pouco sobre fiadores, e especialmente como Deus pode ser fiador. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta número 563. Então, um pouquinho de paciência e já vamos verificar a sua resposta a esta pergunta. Uma maneira comum de garantir o aluguel de um imóvel é por meio de um fiador. A pessoa que assina como fiador geralmente precisa comprovar sua renda e apresentar um imóvel como garantia. O fiador corre risco, até maior do que o próprio inquilino. No livro de Provérbios, encontramos avisos sobre os riscos de ser fiador. Diz, por exemplo, em Provérbios 22, versículos 26 e 27, não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Quem agir como fiador precisa ter condições de assumir a dívida do outro. Senão, pode sofrer um prejuízo muito grande. Locadores pedem a garantia de um fiador por não terem certeza das condições ou da honestidade dos locatários. O autor de Provérbios disse que nunca deve assumir esse tipo de compromisso se não tiver condições de cobrir a obrigação do outro. A mesma palavra aparece em outro contexto bíblico, parte de um apelo de um servo do Senhor que sofria opressão por causa das mentiras dos outros. Ele implorou ao Senhor, em Salmo 119, começando em verso 121. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sei fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. O autor desse salmo pediu para Deus ser seu fiador. Que figura fascinante! Deus é capaz de pagar a dívida que nós não podemos quitar. As Escrituras mostram claramente que a dívida do pecado é algo além das condições de qualquer ser humano. Em Mateus 18, Jesus ilustrou esse fato por uma parábola de um servo, uma pessoa física, com uma obrigação bem maior do que a dívida nacional do Brasil. Paulo afirmou que todos pecaram e que o salário do nosso pecado é a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23 e capítulo 6, versículo 23. Nós não temos a mínima possibilidade de pagar nossa dívida. E assim, Deus oferece pagamento de quitar a dívida por meio do sacrifício de Jesus. Mas agora, voltando para o Salmo 119, enxergamos outro aspecto do pedido que o salmista fez ao Senhor. Quando alguém aceita ser fiador, normalmente demonstra confiança na pessoa que precisa de ajuda. Frequentemente, pais assinam como fiadores dos seus próprios filhos, mostrando confiança na integridade do filho. Nesse salmo, o autor se revela como vítima de calúnias e pede para Deus afirmar sua confiança nele. Ele queria que Deus mostrasse sua inocência para calar a boca das pessoas que falavam mentiras. Apesar de sua confiança no Senhor, o salmista admitiu que a resposta de Deus estava demorando. Pediu que o Senhor entrasse em ação para trazer a justiça. Versos 123 e 126 do mesmo Salmo 119. E o que descobrimos aqui é que Deus pode até ser fiador. Ele pode demonstrar a nossa integridade, mas ele vai fazer isso no tempo dele e não no nosso tempo. Isso exige de nós, mesmo quando sofremos calúnias, a paciência de esperar para o Senhor agir. Ele pode ser fiador, mas no tempo dele. Agora vamos lá para as perguntas do dia. A pergunta 563. Qual dos apóstolos disse que Jesus é nosso advogado junto ao Pai? Alternativas: A. Paulo,
B. Pedro, C. João ou D. Mateus? A resposta certa foi João que falou isso. Escreveu em 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que conforto de saber que Jesus age buscando nosso perdão quando pecamos contra o Senhor. E a pergunta 564. Quem foi morto por tocar na Arca da Aliança? Alternativas. A. Urias. B. Uziel. C. Uzias. Ou D. Uzá. A resposta no final do próximo episódio. Quando pensamos em Deus como fiador, observamos dois possíveis sentidos. Primeiro, Ele é capaz de quitar a dívida do nosso pecado. Segundo, Ele é capaz de mostrar a nossa inocência e integridade quando alguém faz uma falsa acusação. No primeiro caso, Ele oferece a salvação para todos. No segundo caso, Ele age no tempo dele. E nós precisamos ser pacientes. Que Deus abençoe cada um que busca viver na integridade e que reconhece a sua dependência na graça do nosso Salvador, Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.